cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Quero compartilhar um texto da palavra de Deus com os irmãos. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 13 a 15. Tiago, capítulo 3, versículos, perdão, irmãos, capítulo 4. Capítulo 4, 13 a 15. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Amém? Mais um tempinho, tem algumas pessoas que ainda estão procurando. Vai dar mais alguns segundos. Amém. Agora é lindo todos encontraram. Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 4, versos 13 a 15. Eia, agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, desaparece. Em lugar do que devíeis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Amém, irmãos? Amém. Vamos ver mais uma vez, para já fixar esse texto. Versículo 13: eia agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece e por um pouco depois se desvanece. Em lugar do que deveríeis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Amém? Feche seus olhos, dobre sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua palavra, Deus, ela é a verdade, ela é viva, ela é eficaz, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, Deus, e temos essa oportunidade, esse privilégio, Pai, de lermos a tua palavra, de refletirmos e meditarmos a tua palavra, Deus. Abençoa as nossas vidas nesta noite, Pai, que possamos receber do Senhor, Pai, algo do céu, Pai, algo novo para nossas vidas, algo que nos venha nos trazer um novo ano para continuarmos vivendo, caminhando e lutando, Pai, nessa nossa caminhada aqui na terra com o Senhor, Pai. Muito obrigado, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Interessante, irmãos, que eu estava meditando, refletindo para trazer uma palavra para vocês nessa noite. É sempre uma responsabilidade muito grande que pesa sobre nossos ombros, uma preocupação e um senso de responsabilidade. E Deus me incomodou muito e eu refleti nesse texto. E sempre que a gente vê alguns acontecimentos que acontecem no nosso dia a dia, por exemplo, falecimentos de pessoas na mídia, falecimentos de familiares, falecimentos de colegas, às vezes de trabalho, aquele acidente que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, ali em Santa Maria, naquela boate, onde várias vidas ali foram ceifadas, várias vidas ali foram perdidas ali. E eu fiquei pensando: Senhor, quantas daquelas pessoas que ali morreram estavam preparadas para partir para a eternidade? Quantas pessoas? Mais de 200 pessoas? 240 e poucas pessoas, desculpa o Renato aqui, aproximadamente 240 vidas, irmãos, partiram naquele dia. E eu fiquei pensando: Senhor, será quantos daqueles que ali morreram estavam preparados para se encontrar com Deus, com o Senhor? E eu fiquei pensando: meu Deus, quem imaginaria que você sairia para uma noite de balada para curtir ali
muitos talvez, com certeza, iriam beber, iriam ali se drogar, isso é óbvio. E nesses locais, essas palavras, a droga, a bebida, a promiscuidade, a prostituição, isso é óbvio. E eu fiquei pensando, Senhor, quem imaginaria que sairia de casa para uma diversão, após uma semana de trabalho, após uma semana de estudo, e ali iria perder a sua vida? Será que a pessoa pensou em Deus? Será que a pessoa pensou, puxa vida, e se eu morrer hoje? Para onde vai a minha alma? Para onde vai o meu espírito? É isso? E eu fiquei pensando e refletindo. E aí eu trouxe esse texto para vocês, para que nós fizéssemos essa reflexão nesta noite. Ei, agora vós que dizeis hoje ou amanhã. O que é a nossa vida, irmãos? O que é a minha vida? O que é a sua vida? Quem sabe o que pode acontecer conosco daqui a 5, 10, 15 minutos, quando saímos daqui da igreja e fomos em direção às nossas casas, aos nossos lares, o que pode acontecer conosco? Quem aqui tem certeza de que vai chegar ao seu destino? Levante a mão aqui, quem tem certeza que vai chegar ao seu destino? Alguém aqui tem certeza que vai sair daqui e vai chegar na sua casa? Alguém aqui tem essa plena convicção de que você vai chegar, vai pegar o seu carro e você vai conseguir chegar na sua casa? Quem tem essa certeza? Levanta a mão bem alto assim, ó. Quem tem essa convicção? Eu vou chegar na minha casa. Ninguém levantou a mão. Porque o futuro pertence a Deus. Os minutos, as horas pertencem a Deus. E só Ele, irmãos, só Deus sabe o nosso futuro. Só Deus sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, daqui para frente. Tema desta noite: você, meu amado irmão, minha amada irmã, está preparado? Você está preparado para se encontrar com o Senhor? E aí? Fica essa interrogação no ar. Eu estou preparado? Você está preparado? Reflita aí agora, por alguns segundos na sua mente. Você está preparado? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela diz que o Senhor vem. Jesus, ele vem como ladrão, não avisa quando vem. Jesus, ele vem. Ele vai voltar. Mas essa vida será como um ladrão de noite, que não avisa quando vem. Porque se as pessoas soubessem que seriam roubadas, elas não ficariam muitas vezes despreocupadas, estariam sempre espertas a todo instante, a todo momento. Mas o ladrão, quando ele chega, ele te pega de surpresa, e quando você vê, já foi, já levou o que era seu, assim. E a vida do Senhor será como um ladrão que não avisa quando vem. Essa palavra do Senhor. E você está preparado, irmãos? Se o Senhor vier, se Ele voltar agora, se Ele voltar nesta noite, será que eu estou preparado para subir com o Senhor? Será que nós estamos preparados para a volta de Cristo? Ou se porventura nós, por algum motivo, morrermos, ou por uma enfermidade, ou por um acidente, por algum motivo, nós formos como aconteceu com aqueles jovens ali em Santa Maria, se por algum motivo nós fomos tirados daqui, nós estamos preparados? Não pergunta para o irmão do lado, não. Tem gente que às vezes a gente manda perguntar para o irmão do lado, fica com raiva. Ih, não é que você vai ficar perguntando para o irmão do lado? Não pergunta para o irmão do teu lado, não. Pergunta para você. Pergunta para você. E aí? Está preparado, amado? E aí, minha amada, está preparada? Se o Senhor voltar agora, subiremos ou ficaremos? Ou se morrermos? Para onde irá a nossa parte imortal, imaterial? Porque o corpo nós vamos enterrar, não é isso? Mas e o espírito? A nossa alma vai para onde? Você tem certeza e convicção plena de que se você morrer hoje, teu espírito sobe para os braços do Senhor? Convicção plena. Então, o primeiro ponto, eu gostaria de chamar a sua atenção aqui nessa noite, para nós estarmos tranquilos com relação a isso que eu acabei de indagar aqui, nós precisamos ter certeza da nossa salvação, convicção da nossa salvação. Você tem essa convicção? Você tem a plena certeza de que você está salvo em Cristo Jesus? Tem essa certeza, essa convicção em seu coração? Para refletir, para pensar, porque é muito sério isso, irmãos. Nós não estamos falando de uma coisa passageira, estamos falando de algo eterno.
vida eterna, a salvação eterna com Deus ou a condenação sem Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 diz que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, não vem de obras para que ninguém se vangorie. Então a salvação é pela graça, favor imerecido de Deus para nós, seres humanos pecadores, para aqueles que creem no sacrifício vicário de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. A salvação é pela graça, mas é preciso que você creia. Você creia que Jesus ele veio ao mundo, que ele nasceu naquela manjedoura, que ele cresceu ali como um jovem. Aos 12 anos ele estava ali naquela sinagoga, debatendo com os doutores da lei. E aí ele some do cenário. Por que ele some do cenário aos 12, irmãos? No judaísmo, irmãos, aos 12 anos, o jovenzinho judeu, ele é introduzido na sinagoga, porque até aos 11 ele fica com a mãe, numa ala separada. Quando ele faz 12 anos, é a alegria do judeu, do pai. Agora meu filho vai estar comigo ali, na sinagoga. E Jesus, aos 12 anos, é introduzido ali na sinagoga, em debate com os mestres da lei, com os doutores da lei. E depois ele vive a sua vida ali como um garoto normal, irmãos. Porque o judeu ele é declarado homem não é com os 18 anos, ele adquire a plenitude da sua maioridade aos 30. É por isso que Jesus começa o seu ministério aos 30. Dentro do judaísmo, aos 30, ele adquire a plenitude de todos os direitos do seu pai. E Jesus ele era judeu, irmãos. Ele cumpriu todo o protocolo. Aos 30 anos começa o seu ministério. Então ele nasceu, ele viveu, ele cresceu. E ali aos 33 anos, aproximadamente, ele morre na cruz do Calvário em meu favor e seu favor, em favor de toda a humanidade. João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Por isso, Efésios 2,8, a salvação é pela graça mediante a fé. Fé em Cristo Jesus. Mas não basta somente crer, amados irmãos. Muitas pessoas creem. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio na palavra. Mas vivem a palavra? Vivem? Procuram seguir as Escrituras e viver o Evangelho? Não. Acreditam, mas vivem como se não acreditassem. Porque domingo após domingo, aqui terça-feira, sexta-feira, tem os cultos. Muitas pessoas ouvem a palavra, mas não praticam a palavra. E a Escritura também nos diz que sede, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte negligente, enganando-se a si mesmo com falsos discursos, vãs palavras, falsos discursos, mas sede, pois, praticante da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, se não me falha a memória, verso 22. Praticar a palavra, meditar na palavra, refletir na palavra, reflexão diária, estudo da palavra e viver a palavra, viver o Evangelho verdadeiramente, sem hipocrisia, sem falsidade, algo verdadeiro diante de Deus. E aí, irmão, está preparado? Quando o pastor Zé Martins ele prega, ele fala: ei, irmão, está todo mundo aí? Deve ele falar assim? Está todo mundo aí, irmão? Vou imitar o pastor Zé Martins. Está todo mundo aí? Glória a Deus, todos aí? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de chamar a sua atenção para que você pensasse realmente nessa noite, nesta palavra. Eu nem sei, irmãos, é Deus que sabe o porquê de todas as coisas. Como eu disse, quem garante que vai sair daqui, vai chegar em casa? Quem garante que vai dormir e vai acordar amanhã? Tem certeza? Que vai dormir e vai acordar no outro dia? Como eu disse numa outra ministração aqui, um conhecido lá do meu trabalho, era atleta, corria, fazia academia, saúde perfeita, dormiu, não acordou, morreu dormindo. A esposa cutucou, pensou que ele estava brincando, partiu para a eternidade. E aí, estava preparado? Não sei se estava preparado. Aí agora é só ele com Deus, eu não sei. Mas se você está preparado,
Estou olhando para vocês aqui, estão todos vivos, graças a Deus. E aí? Está preparado? Está preparado? Se Jesus voltar hoje, você sobe ou você fica? E aí? Fica ou sobe? E se morrer? A gente enterra a carcaça, o corpo, e 7 dias está podre, fede muito, né, irmãos? Quem já viu um corpo aqui em decomposição? É horrível. Horrível. 4, 5 dias, 7 dias, ninguém aguenta mais o cheiro. É horrível. Mas a parte que importa para Deus é o Espírito. Para onde vai o Espírito? Ele sobe ou ele desce? Para onde vai? João capítulo 1, versos 11 e 12. Quem tem fé em Cristo, irmãos, precisa receber Jesus como Senhor, Salvador. Abra sua Bíblia aí. João capítulo 1. João capítulo 1. Esse texto é muito conhecido e muito lido por todos nós. Ainda mais a gente que evangeliza, né, irmãos? João capítulo 1, versos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aleluia pelo 12. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos, aleluia, filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. De novo, creem no nome de Jesus, creem no nome, no sacrifício de Jesus. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. É preciso confessar com os lábios, crendo com o coração. Virou moda, irmão, as pessoas confessarem com os lábios e o coração não crer em nada. É da boca para fora. Sabe por que eu digo isso, irmão? Porque as pessoas vêm na frente, confessam a Cristo. Ah, eu te recebo, eu te aceito, Jesus, como meu único suficiente Salvador. Vai lá para fora, é a mesma coisa, não mudou nada. E a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. Então, se veio aqui na frente, levantou a mão para cima, eu te recebo, Senhor, único suficiente, Senhor, Salvador da minha vida. Aí vai lá para fora, continua bebendo, fumando, se drogando, se promiscuindo. É tudo hipocrisia. Porque aquele que levanta a mão para Cristo, a obra que o Espírito Santo faz, ela é uma obra verdadeira, uma obra real, uma obra genuína. A transformação, a mudança de caráter, mudança de vida, atitudes, ações, tudo é transformado. Você é nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. A mudança, irmãos, é algo muito mais além, algo sublime, vai muito mais além do que a religiosidade. Você ter uma carteirinha de membro da igreja vai muito mais além do que isso. É transformação de vida, é mudança. A conversão significa mudança de direção. Você está indo numa direção e você faz a conversão, e aí você está no caminho certo, Jesus. O caminho, a verdade, a vida. A mudança de vida, irmãos, transformação. E essa mudança é perceptível. Todos veem essa mudança. Todos veem. O drogado, ele para de se drogar. O que é alcoólatra para de beber. Aquele que vivia na prostituição, no adultério, em tudo aquilo que não prestava, ele abandona as práticas antigas e começa a viver uma vida de busca de santidade. A palavra diz: buscai a santificação. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos buscar, irmãos. O Senhor nos perdoa, nos lava, nos purifica, nos santifica, mas nós precisamos buscar essa santificação dia após dia, porque nós somos regenerados. Quando é verdadeiro, a pessoa vem aqui, uma levanta a mão, ela é regenerada na hora. A santificação é um processo gradativo, não é isso? Processo gradativo, um processo onde vai alcançar a sua plenitude naquele dia que você estiver lá. Você alcança a plenitude da santificação. Todos estamos em processo de santificação. Então é preciso, irmãos, receber a Cristo, como eu disse, e confessar com os lábios, mas crendo com o coração. Romanos 10, 9 e 10. Esse é o primeiro passo. E Deus, irmãos, segunda coisa, Ele quer salvar a todos. Porque a palavra de Deus nos diz, nos orienta, nos exorta que Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que todos sejam salvos, que todos se arrependam, que todos se convertam, que todos se convertam. Mas infelizmente nós sabemos que dentro da própria igreja existe o joio e o trigo.
Nós não sabemos quem é o joio, não sabemos quem é o trigo. Apesar que a Bíblia diz que pelos frutos conhecemos as árvores. Pelo fruto você conhece a árvore. E aí, irmãos, é até chato, a gente não pode ficar querendo julgar ninguém, não é isso? Pô, mas aquele irmãozinho está na igreja, os frutos dele são tão negativos, né? Será que esse irmãozinho não vai ser salvo? Será que essa irmãzinha não vai subir? Será que vai ficar? Porque os frutos são tão ruinzinhos, são frutos tão negativos. A gente não vê um crescimento espiritual. E é preciso crescer espiritualmente, na graça e no conhecimento. É isso? Lá em Pedro, capítulo 3, 2 Pedro 3,18, se não me falha a memória também, eu creio que está escrito que procurar o que? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Crescer, irmãos. Crescer. Uma criança pequenina para crescer tem que se alimentar, não é isso? Uma criança tem que mamar o leitinho, começa a mamar aquele leitinho, né, pastor Amorim? Aí daqui a pouco está comendo uma papinha um pouco mais grossa, daqui a pouco está comendo arroz, feijão, daqui a pouco está comendo bife. E no mundo espiritual, a nossa vida espiritual também é assim, irmãos. A gente começa bebendo leite, leitinho, né, Fernando? Começa bebendo leitinho, daqui a pouco a gente começa a comer algo com mais substância, mais consistência. A gente começa a crescer espiritualmente. Mas precisamos crescer, irmãos. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, do nosso Senhor. Precisamos ter essa disposição, disponibilidade, irmãos. Deus quer salvar a todos. 2 Pedro capítulo 3, versos 8 e 9, vamos lá? 2 Pedro, rapidinho. Deixa eu abrir aqui a minha também. 2 Pedro capítulo 3, 8 e 9. Mas, amados irmãos, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos para o Senhor como um dia. O Senhor não retarda a promessa da sua vinda, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aleluia! Versículo 10: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão como estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O dia do Senhor vem como um ladrão de noite. E aí, amado irmão, amada irmã, você está preparado? Nós estamos preparados? Hebreus capítulo 2, verso 3: sabendo que Jesus sofreu na cruz do Calvário em nosso favor, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Prestaram atenção, irmãos? Sabendo que Jesus sofreu na cruz do Calvário em nosso favor, se negligenciarmos o sacrifício de Jesus na cruz, como escaparemos? Como escaparemos de tão grande salvação? Interessante, né? Jesus foi açoitado, irmãos. Tiras de couro, com ossos metais nas pontas, pregos. Nas suas mãos foram pregados pregos enormes, nas mãos e nos pés. Na sua cabeça foi colocada uma coroa de espinhos. Como ele sofreu! Deus me traz à memória um texto, vamos lá no Velho Testamento, rapidinho, que dá tempo. Isaías capítulo 53, o texto que fala do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. 700 anos antes da vinda do Senhor, o profeta Isaías profetizou o sofrimento, a morte de Cristo em nosso favor. Isaías capítulo 53, versículo 1: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Versículo 4:
verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aleluia. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Forte, né, irmãos? Esse texto se manifesta demais, né? Versículo 7, irmãos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, como ovelha perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu por muitos transgressores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, profetizado 700 anos antes da sua vinda, da sua morte. Aqui foi profetizado o seu sofrimento, e esse sofrimento foi em meu e em teu favor. Aleluia. Santo e maravilhoso é o nome do Senhor. Terceiro ponto, mais uma vez, qual é hoje a sua condição diante de Deus? Você é homem, você é mulher, você é moça adolescente, você é jovem, rapaz adolescente, qual é a sua condição hoje diante de Deus? Qual é a minha condição hoje, bispo, diante de Deus? Para você responder para você mesmo, é você e Deus, não é para falar para ninguém, é você e Deus. Qual é a minha condição hoje? Eu sei, você sabe a sua, não sabe? Nós sabemos. Portanto, meu amado e minha irmã, vigiemos e oremos. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Ore, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas se você orar, se você jejuar, se você ler a palavra, se você buscar a santificação, é muito difícil você cair. Agora, se for relapso, relaxado, não ler a palavra, não orar, não jejuar, não vir os cultos, a sua queda está próxima. Quem não ora, quem não lê Bíblia, quem não jejua, quem não congrega, está a um passo de cair do erro. Por isso, meu irmão, qual é a sua condição hoje diante do Senhor? Pois a palavra diz, Ele vem, Jesus vem. Quem sabe o dia e a hora? Ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso devemos estar preparados para a volta do Senhor, ou para partir em virtude da morte. Romanos capítulo 14, versos 7 e 8 diz assim: não importa se vivamos ou se morramos, não importa. O que importa é que nós somos de Cristo. Se vivemos, irmãos, para Cristo, vivemos. E se morremos, estamos tranquilos, somos dele. Todo mundo quietinho. Graças a Deus. Está todo mundo pensativo, então creio que Deus está falando aos corações. Não ouvi nenhum glória a Deus, deu aleluia, mas louvado seja Deus, né, irmãos? Graças a Deus. Está todo mundo pensativo, então é bom isso. Estou pensando aqui também, viu? Se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. Porque não importa se vivemos ou se morremos. O que importa é que nós somos dele. Louvado seja o nome de Jesus. Está vivo? É de Jesus. Morreu? É de Jesus. Não importa a condição. Vivo ou morto, nós somos dele. Por
Por isso que eu disse, temos que ter a convicção plena da nossa salvação. Você tem que saber para onde você está indo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, irmãos, que eu já falei numa outra ministração e vou repetir, talvez alguém não tenha escutado, e talvez muitos não vão se lembrar. Um dia eu evangelizava um rapaz, e esse rapaz, depois eu fiquei sabendo, depois ele me disse que ele era afastado dos caminhos do Senhor. E eu fiquei ali o dia inteiro falando de Jesus para ele fugindo de mim, e eu insistindo, aquele crente chato que escolheu. Em tempo fora de tempo, cutucando, né, pastor Renato? Pastor Boninho cutucando, mas Deus sabia que eu estava cutucando, eu não sabia. Porque Deus começou a me incomodar, fala de mim para ele. Eu cutucava ele, incomodava ele. E ele falou para mim, eu sou desviado dos caminhos de Deus, meu pai é pastor, meu irmão é pastor. Eu falei, seu pai é pastor, seu irmão é pastor. Só que a salvação ela é individual. Seu pai não pode salvar, seu irmão que é pastor não pode te salvar. Você precisa se arrepender. Lembra-te de onde caíste, retorna às primeiras obras, retorna ao primeiro amor. Qualquer dia eu volto, irmão. Qualquer dia eu volto. Isso foi no sábado, às 22 horas eu fui embora. Esse rapaz trabalhou até a meia-noite. Na segunda-feira eu voltei para o trabalho. Eu tive uma notícia triste. Mataram o Manuel. Falei, meu Deus, eu conversei com ele no sábado o dia inteiro. Entrei às 2, fiquei até 10 horas ali conversando com ele, falando do Evangelho para ele, falando da palavra de Deus para ele. Ele disse para mim, qualquer dia eu volto para Jesus. Eu falei, rapaz, vai para casa, descansa, amanhã é domingo, vai para logo pela manhã, tem culto, procura uma igreja, se reconcilie com o Senhor, faça as pazes com Deus, é isso? Qualquer dia eu volto. Foi para um sambão, irmãos, foi para balada, foi curtir a vida, foi usar uma droguinha, fiquei sabendo que ele gostava, foi cheirar uma cocaína, foi para um samba, foi atrás da mulherada, que o pessoal falou. Infelizmente levou 6 tiros lá na escola de samba Vai, lá no bairro do Bexiga, e quase foi morto por muita gente. Acharam o corpo dele cravado de bala lá para fora. 6 tiros deram nele. Mexeu com a mulher do bandido lá no sambão. Tá cheio de gente boa no samba, viu, irmãos? Tá cheio de gente boa lá, cheio de boas intenções. A balada também tá cheia de boas intenções. Muito cuidado, jovem. Cuidado onde você põe a planta do teu pé. Fica vacilando não, viu? Não vacila não, meu jovem. Não vacila não. Hoje você está tendo uma oportunidade, um privilégio de ouvir a palavra de Deus. E só Deus sabe o nosso futuro. Não fica pensando que você vai ter segunda chance. A Bíblia não fala de segunda chance. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz o quê? Deus ordenou ao homem morrer uma só vez. Depois é juízo com Deus, meu irmão. Por isso entrega o teu caminho ao Senhor hoje. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Porque o amanhã pertence a Deus. Não deixe para fazer hoje o que você, para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Faça hoje. Porque a palavra do Senhor diz: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o coração, meu irmão. Vem para frente. Se quiser se ajoelhar aqui, se ajoelha. Se quiser chorar, chora. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida para Jesus. Porque aí você tem destino garantido, destino certo. É uma passagem que Ele te dá, irmão, que ninguém toma. Ele coloca a passagem da tua mão, passagem para a vida eterna, passagem para a salvação, para a glória com o Senhor. Basta você ser humilde e não se envergonhar, porque Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim, naquele dia eu me envergonharei de você diante do Pai. Mas aquele que me glorificar, me exaltar, será glorificado e exaltado diante do meu Pai por mim. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías capítulo 55. Nós estávamos no 53, por uma página, a gente já cai no 55. Isaías 55, versos 6 e 7. Foi o que eu falei para aquele rapaz, irmãos, que morreu baleado naquele dia, há mais ou menos uns 10 anos atrás. Foi esse texto que eu falei para ele o dia inteiro. E eu vou ler esse texto agora, aqui para a honra e glória do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o
do homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para nosso Deus, porque é grandioso, aleluia, em perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Arrepende-te, meu irmão. Arrepende-te, minha irmã. Não sei se tem alguém aqui afastado, desviado, parado. É noite de você retomar a sua caminhada com o Senhor. Aleluia. É noite de você repensar e refletir a sua vida cristã, a sua vida com Cristo. Repense, reflita. Não brinque com o Senhor, irmãos. Não brinque com Deus. Como aquele rapaz brincou: qualquer dia eu volto. Trocou a salvação, trocou estar na presença do Senhor por estar ali por alguns momentos no samba, no pagode, ali usando uma droguinha, ali se divertindo. Trocou a salvação, a vida eterna, por aquele momento passageiro. E agora, onde ele está, irmãos? Só Deus sabe. Só Deus sabe o que aconteceu, né? Entre a vida e a morte. Na hora que ele foi baleado, o tempo que ele ali estava baleado caiu. Aí a gente fala: de repente ele pediu perdão, né? Tudo bem, pode ser, né, bispo? Pode ser que naquele momento de dor ali, antes de morrer, ele tenha: oh meu Deus, me perdoa, o que eu estou fazendo nesse lugar? Eu vou morrer, meu pai, me perdoa. Pode ter acontecido, mas eu creio que Deus iria ficar muito mais contente se ele tivesse ouvido a palavra que eu falei para ele: vai para a tua casa, descansa, amanhã acorda cedo, domingo tem escola dominical, vá para a escola bíblica, participa do culto matinal e reconcilia-te com o Senhor. Não era para morrer daquela maneira. Aquilo, do jeito que ele morreu, não era o plano do Senhor para a vida dele. Aquele foi o plano que ele traçou e que o inimigo lançou na vida dele. Não era o plano de Deus, foi permissão de Deus. Portanto, meu irmão que está aqui nessa noite, minha irmã, busca o Senhor enquanto você pode. Invoque o nome do Senhor enquanto Ele está perto de você, porque vai chegar um momento que você vai querer buscar e não vai dar mais. Vai chegar um momento que você vai clamar e não vai dar mais. Hoje dá para clamar, hoje ainda dá para buscar. Portanto, busque, clame ao Senhor, que Ele te ouve, Ele te responde. Aleluia. Vamos ler rapidamente, que a hora está avançando. 1 Coríntios capítulo 15, Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 em diante. 50 a 58, vou ler rápido, tá, irmãos? E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Olha que coisa linda, irmão. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta de Deus soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então propiciar a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, aleluia, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes na obra do Senhor, abundantes, porque o nosso trabalho na obra do Senhor não é em vão. Firmes e constantes, irmãos. Firmeza e constância. Firmeza na presença de Deus. Aleluia. E eu gostaria de concluir essa reflexão. A gente lê aquele texto da parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Aleluia. De 1 a 13. Mateus 25,
Então o reino dos céus, irmãos, será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, as que estavam o quê, irmãos? Preparadas. Escutei. Glória a Deus, hein, bispo Arlindo? Preparadas, hein? As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja Deus, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E aí, irmão, tem azeite aí, não? Tem azeite aí, meu irmão? Tem azeite aí, meu irmão? E aí, jovem de Deus, valoroso de Deus? Os jovens, tem azeite aí, jovem? Opa, escutei, tem azeite aí. Glória a Deus, louvado seja Deus. Isso é bom demais, irmãos. Se não tiver azeite, se não tiver a presença de Deus, a presença do Espírito Santo naquele dia, infelizmente muitos vão ficar. Muitos vão ficar. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu queria que você refletisse um pouco. Eu estou encerrando. Eu queria que você refletisse. E queria fazer um apelo. 2 apelos. Primeiro apelo que eu queria fazer nessa noite, irmãos. Se existe alguém aqui nessa noite que ouviu esta palavra e Deus tocou no seu coração para que você entregue o seu caminho ao Senhor, que você entregue a sua vida para Cristo, eu queria que você levantasse a sua mão assim. Só levanta a mão, não precisa nem levantar a cabeça nem olhar para mim. Fica quietinho aí no teu lugar, cabeça baixa. Ninguém está olhando para você agora, só eu estou te vendo aqui, ninguém está olhando para você.